Ok, pessoal, vamos iniciar então. Hoje, dia 14 de julho de 2021, estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em Informática do Cefores, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Lembrando sempre que vocês devem ficar muito à vontade para me interromper a qualquer momento, para colocar a sua pergunta, para fazer o seu comentário, do jeito que você achar mais conveniente. Pode abrir o microfone e perguntar. Se quiser postar no chat também, fica à vontade. Se quiser levantar a mão também. Fique sempre à vontade para me interromper e fazer os seus questionamentos. Como nós combinamos já há algumas semanas, as atividades vocês estão enviando por e-mail para andre.cefores@gmail.com e eu vou fazendo as correções aqui nas nossas aulas. Então, hoje nós vamos fazer mais uma correção da atividade, daquele exercício 4 que eu deixei na última aula. Deixa eu... Aí o exercício 4. E na aula de hoje, além de fazer o exercício, eu vou mostrar o software de projeto para vocês, um deles, né? Matheus, fica à vontade, pode perguntar. Professor, eu sei que o senhor está falando assim que não tem uma forma assim errada de fazer, mas é que assim, esse último exercício, eu fiz a planilha e tudo, só que algumas ficou em branco, né? Algumas que não necessitava colocar. Isso é permitido? Não. Eu não entendi a sua dúvida. O que está em branco? Peraí, exemplo, tinha umas pessoas aí que tinha neta, outras não tinham. Peraí que eu fiz bobagem aqui. Alguns tinham filho, outros não. Aí, ó, sim. Aí, entendi. Deixei em branco. Uhum. Não tem problema não. É o que eu disse. Quando você faz a atividade e me envia, o que eu vou considerar é a sua tentativa de fazer a atividade. Esteja ela teoricamente muito correta ou muito errada, não tem problema. Tá, entendi. A minha preocupação é que você tente fazer a atividade primeiro, para na hora da correção, você perceber as estratégias que eu estou usando aqui na correção e as estratégias e pensamentos que você teve quando você tentou elaborar. E a expectativa é que a cada novo exercício você vá aprimorando essa sua habilidade de construir uma solução que seja interessante. Esse exercício aqui, ele parece simples, mas ele vai ter uma solução que a gente ainda não viu. Então, esse exercício tem exatamente esse objetivo. Vocês vão ver nesse exercício uma possibilidade que provavelmente a gente ainda não passou por ela e com certeza vai ser um novo aprendizado aí para vocês. Bom, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Excel. E depois que a gente tiver a solução aqui pronta, nós vamos usar o software, um dos, né, que existem dezenas de softwares para fazer projeto de banco de dados. Bom, então voltamos ao exercício. Aline da Silva Souza é filha de Ana Flávia Mendonça e Bruno Prado Antônio. Ou seja, eu tenho aqui uma pessoa com o seu pai e a sua mãe. Aqui é a mãe e aqui é o pai.
Antônio Garcia Brescancin é sobrinho de Augusto Chebel Machado. Beatriz Abreu Bezerra é madrasta de Beatriz Brajal Varejão. Brenda Batista é avó de Bruna Quilante Azevedo. Bom, o que nós estamos vendo aqui são pessoas... Oi, pode falar, Diego. Não, eu cheguei agora, senhor. Desculpa pelo atraso aí. Tudo bem, de boa. O que nós estamos vendo nesse exercício aqui, então, são pessoas e algum grau, algum tipo de parentesco com outras pessoas. Não tem mais nada além disso. Olha lá, ó. O Caio Ângelo da Silva é tio da Camila e avô da Carolina. Cícero é neto de Clara e irmão de Cristiano. Daniel é primo de Daniela e tio de Davi. Ou seja, o que eu preciso é criar uma estrutura de tabelas com relações que permita que eu coloque todas as pessoas com seus respectivos parentescos. E aí sempre com aquela preocupação de não repetição. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é pensar o seguinte: eu tenho as pessoas. Então, vou criar aqui, ó, pessoas. E as pessoas eu vou colocar simplesmente um código e um nome. Então, eu tenho aqui pessoas com um código e um nome. Vamos tirar essas linhas de grade aqui temporariamente. Deixa eu dar uma mesclada aqui. Vamos colocar aqui algumas pessoas. Eu vou até já copiar. Vou lá na tabela, copiar esse negócio. Então, aqui eu tenho Aline da Silva Souza. Eu vou botar uns códigos aleatórios aqui, aleatórios, mas sequenciais. Pronto. Isso aqui eu gosto de centralizar para ficar bonitinho. Ok, então nós temos aí a Aline e depois tem a Ana Flávia Mendonça. E Bruno Prado Antônio. Depois Antônio Garcia Brescancin. Esses nomes esquisitos, hein? Não estou lembrado quando eu preparei esse troço, não, onde eu achei esses nomes. Eu devo ter copiado isso da internet, de algum lugar. Um nomezinho bem diferente. Augusto Chebel, Beatriz Abreu Bezerra. Beatriz aqui. Brenda Batista. Depois da Brenda Batista tem a Bruna. A Bruna. Depois da Bruna tem o Caio.
Depois do Caio tem a Camila. Tinha falta, um pouquinho, 13, 14, 15. Carolina Rocha. Agora o Cícero. Clara. Opa, foi. Cristiano Vicente Ferreira. Cristiano Vicente Ferreira. Cristiano Vicente Ferreira. Depois tem Daniel Alves Muniz. Daniela Paiva Guimarães. Depois da Daniela tem o Davi Lima Paz. Davi Lima Paz, depois vem Carmen, depois da Carmen, depois da Carmen tem a Arielle, depois da Arielle, da Arielle, finalmente a última pessoa aqui, Andressa. Bom, então tá aí, ó. De uma forma bem simples, eu extraí todas as pessoas que foram citadas lá no exercício 4. Agora, a outra informação que eu tenho nesse texto é algum tipo de vínculo de parentesco entre essas pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra tabela que vai ser uma tabela de parentesco. Parentescos. Esses parentescos também vai ter um código e um nome, uma descrição de que parentesco é esse. O meu ficou bem parecido com o do senhor. Legal. Vou pegar esses parentescos aqui, não deve ter mais do que isso aqui. Eu imagino. Vou voltar lá no texto para ver, né? Então, aqui, ó, o primeiro é Aline é filha. Filha. Então, vamos colocar aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. O primeiro parentesco é filho. Opa! Filho ou filha, tanto faz. Bom, o que a gente pode fazer é, como aqui fala que é filha, a gente talvez tenha que avaliar a necessidade de colocar o sexo das pessoas. Avô, irmão, irmã. Então, talvez fosse interessante
aqui na tabela de pessoas, a gente ter uma nova coluna aqui, ó, que me indicasse qual que é o sexo daquela pessoa. Pode falar, Mauricéia. Professor, eu cheguei um pouco atrasada. Ah, tá. Deu 21 pessoas, né? Nomes. Ah, deixa eu ver. 21 pessoas, isso. É porque eu cheguei um pouco atrasada e ouvi você falando que não daria mais do que isso. Achei que eu tinha feito errado. Tá. Eu me subestimei aqui no começo, eu achei que tinha poucas pessoas, mas é porque cada frase lá do texto tem várias, né? Às vezes ele faz a referência a várias numa mesma linha. Pronto, agora eu posso pegar isso aqui, colocar as linhas, pronto. Então, a opção de colocar o sexo aqui pode ser interessante para ficar mais fiel ao que está relatado no exercício, uma vez que vai ser possível falar, por exemplo, em função do sexo, se é avô ou avó, filha ou filho, né? Então, vamos colocar aqui feminino, feminino, masculino, 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 feminino, 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 masculino, feminino, feminino, masculino, feminino, masculino, masculino, feminino, masculino, feminino, 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 pronto. Então, esse sexo aqui vai ajudar na questão de saber se é avô, avó, prima, primo, né? Então, isso vai ajudar. Ok, então vamos voltar lá agora e pegar todos os parentescos que foram relacionados lá. Então, aqui fala, ó, que é filha. A Aline é filha. Filha da Ana e do Bruno. O Antônio é sobrinho. Então, sobrinho ou sobrinha? Sobrinho ou sobrinha? Madrasta. Madrasta. Avó. Então, nós temos aqui o avó barra avô. É um tipo de parentesco único que só muda o sexo, né? Então tá aqui a avó, a tio, avô nós já temos. Então tem aqui o tio, tia. Um outro tipo de parentesco que foi citado. Cícero é neto, e tem neto e irmão aqui. Então tem neto ou neta, irmão ou irmã. Primo e prima. Primo ou prima. Olha, gente, eu achei que 8 ia dar e já... Vou colocar uma 12 aqui. Ok, depois de primo, tio, acho que nós já temos. Tem. Tio e tia já tem. Prima, nós já temos, que é prima ou primo. Avó e avô nós já temos. Então, são só 8 mesmo. Pus a mais aqui, sem... Vou deixar aqui um pedacinho, porque se a gente quiser depois acrescentar mais alguns, fica fácil. Ok, então temos aqui os parentescos. Então, eu tenho as pessoas e eu tenho os parentescos. Pessoal, só um segundinho, eu acho que eu tenho toque, sabe? Sabe o que é toque? Deixa eu pegar isso aqui. Eu não aguento. Fazendo as coisas diferentes. Aí. Carmen. É assim. A Arielle
assim. Professor, como que o senhor fez isso? Eu usei, deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui nesse software, no Notepad++, você consegue editar e converter letras, ó. Você converte tudo para maiúsculo, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Você consegue selecionar, editar e converter tudo para minúsculo ou converter letras para modo título. O modo título, ele já põe as primeiras letras em maiúsculo, tá vendo? Ah, sim. Mas eu acho que o Excel tem isso também, é porque eu não sou muito usuário do Excel. Deixa eu ver se tem aqui no... Aqui eu acho que tem isso também, quer ver? Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui, selecionar um pedaço. Aqui na formatação, botão direito, formatar, deixa eu ver. Link, nome, formatar células. Não, tinha que ser algo do tipo formatar fonte. Esse formatar célula aqui não tem, não é isso não. Eu achei que tinha aqui nesse... Tinha opção de fonte ali, professor. Formatar a fonte? Tinha uma opção, clique em formatar células. Ah, tá, cadê formatar células? Ali em cima é a fonte. Mas aqui não tem aquele recurso. Seria só trocar fonte, tamanho, negrito, cor e esses efeitos aqui. Não tem a opção de conversão. Acho que não tem no Excel aqui não. Mas tudo bem. Tá de boa. Só fiz isso para ganhar um espacinho a mais aqui. Beleza. Então agora é o seguinte. Eu tenho pessoas e tenho parentescos. Então só falta agora eu encontrar um lugar para especificar o parentesco entre essas pessoas. E aí, então, para isso, eu vou criar uma terceira tabela, que vai ser, deixa eu ver o nome que eu vou dar para essa danada. Primeiro eu vou pegar isso aqui, chegar para cá. E aí, eu vou criar essa tabela aqui, ó. Deixa eu pensar que nome é esse troço. Vou chamar de parentesco pessoa. Eu tenho essa mania, tá? Mas lembrando que é só uma mania, e mania cada um tem a sua. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com mania? Eu tenho as pessoas e tenho os parentescos. E eu preciso especificar aqui uma coisa que envolve as duas. Ou seja, a pessoa tem um parentesco e o parentesco tem a pessoa. Então, aí eu tenho a mania de colocar assim, ó. Pessoas, parentescos. Sabe? Eu dou um nome para essa tabela na junção das duas, pessoas e parentescos. Essa minha mania me ajuda quando eu estou trabalhando num projeto, ou quando eu estou trabalhando até mesmo no desenvolvimento de um software, que eu vejo uma tabela dessa, eu falo assim, bom, apesar de que, a gente vai ver daqui um pouco, o software que a gente usa para fazer projeto, ele já dá uma visão como um mapa, mostrando as tabelas com as suas relações. Mas isso aqui também é uma coisa que me ajuda um pouco, tá? Então é só uma mania que eu tenho que, óbvio, ninguém precisa seguir, tá? Bom, aí o que acontece? Eu vou precisar de mais uma coluna aqui, só uma não vai dar. Então deixa eu aumentar uma aqui. Porque eu vou precisar de 3. Eu teria a pessoa 1, a pessoa 2 e o parentesco entre elas. Deixa eu organizar isso aqui, só um minuto.
Então, vamos dar uma mesclada nesse negócio aqui. E vamos colocar aqui umas linhas de grade para facilitar a visualização. Pronto. Então, agora, nós vamos lá para o texto e vamos montar essa tabela aqui agora. Deixa eu só para ficar bonitinho, igual. Pronto. Então, vamos ver lá no texto qual que é o primeiro parentesco que se faz. Aline da Silva é filha de Ana Flávia. Então, a pessoa 1, só um segundo, quero já centralizar esse negócio aqui também para já ficar bonitinho. Então, quem é a pessoa 1? A pessoa 1 é Aline da Silva. Aline da Silva é filha de Ana Flávia Mendonça. Então, Ana Flávia Mendonça é a pessoa 2. Qual o parentesco da pessoa 1 com a pessoa 2? A pessoa 1 é Aline da Silva. A pessoa 2 é Ana Flávia. O parentesco é filha. Então, o parentesco é 1. Então, Professor, sim? nessa parte aí, na hora que eu estava fazendo, eu fiquei um pouco confuso, porque a Aline da Silva é filha de Ana Flávia, mas como é que você vai falar que é a Aline que é de Ana Flávia e não a Ana Flávia que é de Aline? Então, eu poderia mudar aqui, ó, em vez de pessoa 1 e pessoa 2, eu posso chamar, para tirar essa dúvida, de pessoa e de parente. Pronto. A pessoa 1 tem um parente que é o parente 2. E que parentesco é esse? É o parentesco 1. Então, isso aqui já é uma solução para essa questão que você levantou, que realmente poderia gerar dúvida. Ou seja, quem é a pessoa 1 é a Aline. Qual que é o parente dela que a gente está falando? O parente dela é o parente 2, que é a Ana Flávia. E que parentesco é esse da pessoa com o parente? É filho. Então, a pessoa 1 é filho do seu parente, que é a Ana Flávia. Entendi. Seria uma alternativa, né? Apesar de que, na concepção do projeto, nós poderíamos considerar também que pessoa 1 é a pessoa que tem um parente, e esse parente seria a pessoa 2. Mas eu acho que essa sua pergunta foi boa, porque nós aprimoramos aqui essa proposta, e já colocando dessa forma que fica mais claro ainda. E quanto mais claro a gente puder deixar aqui no projeto, melhor. Até porque, isso aqui ainda não é o projeto, mas no projeto, além de ter as informações que a gente coloca no projeto, ainda tem uma coisa chamada dicionário de dados, onde a gente pode detalhar esses pormenores. E aí, a Aline também é filha de Bruno Prado. Então, a mesma Aline, Bruno Prado é o parente 3. E qual que é o parentesco da Alina com o Bruno? Ela também é filha. Então, é o mesmo parentesco 1. Então, aqui, ó, eu estou vendo que a pessoa 1, Aline da Silva, tem 2 parentes, que são as pessoas 2 e 3, Ana Flávia e Bruno Prado. E é o mesmo parentesco, ela é filha. A pessoa 1 é filha das pessoas 2 e 3. Ou seja, Ana e Bruno. Então, esse primeiro aqui já foi. O Antônio é sobrinho do Augusto Chebel, Antônio Garcia. Vamos lá, então. Pessoa, Antônio Garcia, que é a 4. Opa. Antônio Garcia, que é a 4. Augusto Chebel, que é o 5. Ó, Augusto Chebel é o 5. Então, qual que é esse parentesco? Sobrinho. Sobrinho é o 2. O próximo. Beatriz Abreu. Vamos
lá. Beatriz Abreu é a pessoa 6. Beatriz Brajal. Beatriz Brajal é a pessoa 7. O que a pessoa 6 é da pessoa 7? Ou seja, o que a Beatriz Abreu é da Beatriz Brajal? Madrasta. Então, madrasta é o parentesco 3. Então, ficou assim, ó. Pessoa 6 tem parentesco com a pessoa 7 e é de parentesco 3, que é madrasta. Brenda Batista é a avó de Bruna Quilante. Brenda Batista é a 8. Bruna Quilante é a 9. E o grau de parentesco é avó, que é o parentesco 4. 4 é para avô, avó. Então, esse já foi. Agora é o Caio. O Caio Ângelo é tio da Camila Braga. Caio Ângelo é o 10. Parente da Camila Braga, que é 11. E esse parentesco é tio. Então, tio é o parentesco 5. Então, 5. Cícero Leão Rufino é neto de Clara Benetti. Então, Cícero é o 13. O outro é a Clara Benetti, que é 14. Professor, Oi. O senhor acabou esquecendo ali do Caio Ângelo da Silva e a avó de Carolina. Ah, faltou esse finalzinho aqui, realmente, ó. O Caio é tio da Camila e avô da Carolina. Então, o Caio Ângelo, avô da Carolina Rocha. Então, deixa eu voltar aqui. Caio Ângelo, que é o 10. Carolina Rocha é a 12. E ele é avô. Então, o avô é o parentesco 4. Isso, bem lembrado. Agora sim, o Cícero Leão Rufino. Cícero Leão Rufino é o 13. Clara Benetti é 14. E o parentesco é que é neto. O neto é o 6. Ainda tem um pedacinho aqui no final, né? Então, o Cícero é irmão de Cristiano. Então, o mesmo Cícero, 13. E o Cristiano, que é o 15, é irmão. Irmão é o parentesco 7. Eu acho que vocês já estão percebendo na resolução desses exercícios que a gente sempre pega coisas que irão repetir muito ou pouco, isola essas coisas, dá códigos para elas e depois monta a relação entre essas coisas usando esses códigos. Nesse contexto aqui, nós temos pessoas. Aqui no exemplo tem 20 e poucas, mas no sistema real pode ter milhares, milhões de pessoas. Parentescos também tem vários, dezenas. E há uma relação pessoas-parentescos. Então, quando a gente isola aqui, ó. Porque você já parou para pensar, cada pessoa, quantos parentescos ela pode ter? Se você imaginar você, olha só, você pega seu pai e sua mãe. Aí você vai, por parte de pai, você pode ter avós, bisavós, etc. Aí, por parte de pai, você pode ter tios, primos, ou seja, você pode ter uma penca de gente. E vamos supor que esse sistema que nós estamos construindo aqui é um sistema para um cartório.
E nesse cartório tem informações de 40 anos. Então, não necessariamente interessa se a pessoa está viva ou morta, as informações são registradas. Então, você tem tataravô cadastrado dentro dessa árvore. O volume de informação é muito grande. Então, quando você pega uma pessoa, ela pode ter 10, 20, 30, 50, 70, 80, 200 parentes. Então, é uma teia esse negócio. E então, desse jeito que nós estamos fazendo aqui, aquela pessoa, a informação dela está registrada uma única vez. Toda vez que a gente precisar registrar um parentesco para ela, a gente só usa o código dela. Então, se eu imaginar que eu tenho um banco de dados com... Vamos pegar, olha só, vamos imaginar que é um registro nacional. Só do Brasil, 200 e poucos milhões de habitantes. 200 e poucos milhões de habitantes, mais aí umas 2, 3, 4, 5 gerações que já morreram, pode dar 1 bilhão de pessoas. E aí, 1 bilhão de pessoas, com um monte de parentesco entre elas, olha só, nós teríamos apenas 1 bilhão de pessoas aqui do lado das pessoas, e aqui na tabela pessoas parentescos, aí sim nós teríamos, sei lá, 30, 40 bilhões de linhas nessa tabela aqui, ó. Professor, Oi. seria possível ter acesso a esse banco de dados para a gente dar uma olhada? Eu acho que tem, normalmente, quando é um órgão público, tem a parte da transparência, onde eles disponibilizam informações. Aí teria que acessar o site, né, dessas instituições e ver o que eles oferecem acesso via internet. Algumas coisas são protegidas, né, são segredos em função daí da Lei Geral de Proteção de Dados e tal, mas muito dessas instituições que são públicas, elas têm que ter um portal de transparência e liberar algumas informações para consulta do cidadão. Bom, Professor, então, existe um banco de dados que mostra uma árvore genealógica do povo inteiro? teoricamente, olha só, aí eu estou falando em teoria pelo pouco que eu conheço desse assunto. Quando nasce uma pessoa num hospital, né, quando acontece o parto lá e nasce uma criança, essa criança ela vai ser registrada no cartório, até para ela ter a certidão de nascimento. E o cartório registra essa pessoa e, no mínimo, na certidão consta o nome dos pais. Então, o cartório tem o nome da pessoa, nome do pai e nome da mãe. Quem é o pai e quem é a mãe. Você concorda que só essa informação já é possível você traçar a árvore genealógica completa? Porque se você sabe que uma pessoa é filha de A e B, qualquer outra pessoa que seja filha de A ou filha de B é irmão ou meio-irmão dessa pessoa. E os irmãos dos irmãos são tios, ou seja, é possível, a partir só de pai e mãe, você traçar toda essa árvore, né? Então, aí eu não sei, eu não conheço como é que é o banco de dados do cartório, mas em tese seria sim possível ter todas essas informações nesses bancos de dados dos cartórios. Não sei se eles são integrados, eu não sei se, por exemplo, as pessoas que nascem numa cidade, o cartório daquela cidade tem contato ou banco de dados igual a de outra cidade, ou se está tudo separado esses bancos de dados, aí eu já não conheço como é que é essa estrutura. Certo. Bom, então, tá aí, ó, o 13, que é o Cícero, já fizemos aqui os dois parentescos do Cícero, que é neto da Clara e irmão do Cristiano. Falta aqui o Daniel, que é primo da Daniela. Então, vamos lá. Daniel é o 16. Daniel é o 16.
A Daniela é a 17, está aqui a Daniela que é 17, e eles são primos. Então, o primo é o 8. E depois também, o Daniel é tio do Davi Lima. Então, o Daniel, que é o 16. Cadê o Davi Lima? É o 18. O Davi Lima é o 18. Ele é tio. O parentesco de tio é o 5. Ok. Eu estava pensando aqui, ó. Nós temos o que eu poderia chamar de parentesco reverso. Acabei de inventar isso agora, gente. Na realidade, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá. Vamos pegar esse caso aqui, ó. A pessoa 6 é 3 de 7. Ou seja, a pessoa 6 é madrasta. Peraí, deixa eu mudar a cor desse negócio aqui, porque toda vez que eu seleciono, eu queria dar um destaque e se ficar com essa cor parecida, vai ficar feio. Vou usar esse azul aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Pronto, agora ficou uma corzinha um pouco diferente. Então, voltando aqui, ó. A pessoa 6 dá 7. O que a 6 é da 7? A 6 é madrasta da 7. Toda vez que você tem um parentesco em um sentido, existe outro parentesco no caminho contrário. O que eu estou querendo dizer? Deixa eu pegar um mais simples aqui. Vou pegar esse aqui, ó. A pessoa 8 é avó da pessoa 9. Correto? Então, ó, a pessoa 8, que é a Brenda Batista, vou até marcar ela aqui, ó. Brenda Batista, ela é a avó da pessoa 9, que é a Bruna. A Brenda é a avó da Bruna. Quando a Brenda é a avó da Bruna, significa que a Bruna é neta da Brenda. Ixi, eu perdi aqui, peraí. Perdi minha marcação aqui, deixa eu voltar. Opa, não tinha perdido, não. Eu fui clicar aqui para alguém entrar. Tá, pronto. Então, vamos lá. Qual que é o raciocínio que eu estou querendo mostrar para vocês? 8 é a avó de 9. Brenda é a avó da Bruna. Então, a Bruna é neta da Brenda. Percebe? Então, entre duas pessoas, quando há um parentesco num sentido, existe outro parentesco no sentido contrário. Professor? Sim? A Mauricéia. Professor, eu fiz desse jeito que você está explicando, porque ainda não entrou na minha cabeça esse código, né? Eu entendi dessa forma, que pode ser o 2 sendo o pai do 1, no caso, que é a filha, né? O nome da pessoa. Eu não fiz essa tabela de pessoas, parentesco, pessoas, parentes e parentesco, entendeu? Sim. Não sei, tá certo? Agora você começou a explicar, por isso que eu queria saber. Eu já ia perguntar depois, mas você começou a falar. Você tá com o seu aí? Você quer compartilhar o seu pra gente ver como é que ficou e comentar? Eu vou ver se eu consigo abrir ele aqui, porque eu salvei ele. Tá, quando você tiver com ele aberto aí, a gente compartilha, é até bom pra gente fazer um comparativo, e às vezes em cima do seu a gente consegue explicar melhor aí as questões de economia de espaço. Professor, Pode falar, Gisele. enquanto a Mauricéia vai abrindo, deixa eu te fazer outra pergunta. Eu precisaria colocar esse reverso aí no banco de dados? Então, foi isso que me ocorreu aqui agora, porque, vamos lá, partindo do princípio só do que está no exercício, não, aqui não fala nada disso.
Mas olha só, você concorda que, vou te dar um exemplo, quer ver? Eu vou pegar uma situação aqui, ó. Vamos supor, eu vou até colocar em vermelho isso aqui, porque vai ser só uma hipótese, fora do exercício, tá? Vou colocar isso aqui com fundo vermelho, porque é uma hipótese. Vamos supor que a pessoa 1, que é a Aline, ela seja filha. A Aline é filha. Desculpa, a Aline é filha aqui. Esse vermelho ficou muito forte. Deixa eu trocar esse vermelho aqui, peraí. Foi só uma coisa que me ocorreu aqui. Pronto, vou colocar esse abóbora aqui. A Aline é filha do Bruno. Então, olha como é que ficou aqui, ó. A Aline é a pessoa 1. Ela é parentesco 1, que é filha do 3, que é Bruno. Teoricamente, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que colocar aqui que o 3, que é o Bruno, da pessoa 1, que é a Aline, ele é pai. Eu não tenho pai aqui, mãe, então eu vou pôr aqui, ó, 9. Pai / mãe. Ok? Então, 9. Olha só essa situação. Essa linha, a Aline é filha de Bruno. Aqui, Bruno é pai de Aline. Então, se eu tivesse uma possibilidade de já ter um controle na tabela de parentescos que fala qual que é o parentesco no sentido contrário, talvez eu não precisasse ter duas linhas aqui, ó, para mostrar quais são os dois parentescos entre duas pessoas. Se bem que eu estou pensando aqui, pode ter mais de 2 parentescos entre duas pessoas? O que eu quero dizer? Você com seu tio, ele é seu tio e você é sobrinho. Pode ter mais de 2? Fiquei na dúvida. Pode ser padrinho, né? Pode ser tio e padrinho. Ah, bem lembrado, hein? Boa ideia, bem lembrado. Tio e padrinho, então tem 2 parentescos. Pode ter, realmente. Porque o que eu estava pensando aqui era numa forma de, ao registrar o parentesco entre duas pessoas, eu não precisar registrar aqui o parentesco de ida e o parentesco de volta. Ou seja, o parentesco de A para B e de B para A. Se eu especificasse... Pessoal, eu vou fazer um negocinho aqui só para me ganhar espaço, tá? Eu vou chamar isso aqui de ID. Eu já comentei com vocês que eu tenho o hábito de, em vez de usar código, nos projetos que eu faço, eu uso ID. Que é a mesma coisa, só muda o nome. O ID seria de identificação e o código também é um código de identificação. Então é a mesma coisa, só estou escrevendo com um nome diferente. Só para me ganhar esse espaçozinho aqui, ó. Porque o que eu estava querendo mostrar para vocês é que se eu tivesse aqui na tabela de parentescos, vou chamar de reverso, mas nem sei se esse seria o nome correto. Se esse seria o nome legal para isso. Não sei se seria reverso, se ao contrário, não sei. Mas olha só, se eu colocasse aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês essa proposta aqui. E aí é uma coisa que me ocorreu aqui na minha cabeça, mas eu nem sei se eu teria economia com essa proposta. Mas talvez tenha uma economia sim, viu? Porque olha só, veja que nesse exemplo que está marcado aqui, ó, que para falar que A é pai de B e B é filha de A, eu gastei 6 códigos, 6 números.
E aí, o que acontece? Se eu tiver o reverso aqui, ó, por exemplo, o parentesco. Se uma pessoa é filho da outra, no contrário é pai barra mãe. Vocês entenderam a ideia do reverso? Sim. Se Aline é filho de Ana Flávia é pai ou mãe de Aline. Tá, ok? Sério, mas aí tem que tirar aquele negócio de parente e pessoa, não? Não. O que eu estou querendo fazer é o seguinte, quando eu registrar aqui, ó, por exemplo, quer ver? Só esse caso aqui, você já vai ver que essa linha aqui, ó, se tornou dispensável. Professor, Sim. em vez de colocar pai barra mãe, não poderia ser pais? Sim. Sim, porque eu tenho sexo lá na pessoa, né? Se for feminino é mãe, se for masculino é pai. Concordo com a sua observação. Agora, deixa eu só mostrar o que eu estou querendo economizar. Veja que nesse exemplo aqui, ó, eu tinha colocado 2 linhas na tabela pessoas parentescos. Nessa tabela aqui, eu tinha colocado 2 linhas. Para quê? Para falar que o 1, Aline, é filha de Bruno. Ó, 1 e 3, parentesco 1, filha. Se eu tenho o reverso ali já, aliás, desculpa, gente, eu fiz o reverso errado. Aqui não é nem pai e mãe, é 9. Ou seja, aqui não é escrever de novo, porque já está escrito. É o 9. O 9 está aqui, ó, pai e mãe. Então, entenda comigo aqui agora. A partir do momento que eu tenho o reverso, eu não precisaria da segunda linha. Concorda? Por quê? Quando eu falo que a pessoa 1 é parente da 3 pelo código 1, eu estou falando que a pessoa 1 é filho da pessoa 3 e, no sentido contrário, a pessoa 3 é 9 da pessoa 1, que é pai e mãe. Dentro dessa proposta que eu estou colocando, de colocar essa coluna do reverso, eu teria a informação completa, que a Aline é filha do Bruno e o Bruno é pai da Aline, em uma única linha aqui, ó, dispensando essa linha. Então, eu dispenso 3 códigos em troca de um código aqui dos parentescos. Eu quero que vocês façam um esforço agora para tentar imaginar a economia que eu vou fazer. Olha só. Nos parentescos, eu vou ter quantos parentescos hoje? Uns 50, 40, 80? Não tem mais que isso, tem? Considerando padrinho, madrinha, mãe de leite, tudo que você imaginar de tipo de parentesco. Mãe de leite, mãe de criação, mãe de adoção, tudo que você puder pensar que existe de possibilidade. Não dá 100 parentescos. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Sim. Então, olha só. Se na tabela de parentescos, que vai ter umas 80, 90 linhas no máximo, eu colocar esse código reverso, eu economizo uma linha para cada 2 pessoas com parentesco aqui na tabela pessoas parentescos. Então isso é fantástico, porque nós acabamos de falar que só no caso do Brasil, se a gente tem 220 milhões de pessoas aqui, a gente chegaria a ter 1 bilhão de linhas na tabela pessoas parentescos. E se com essa coluna reverso, em vez de ter que fazer 2 linhas para cada parentesco entre 2 pessoas, eu faço uma só, em vez de 1 bilhão de linhas aqui, eu vou ter metade. Fiz uma economia maravilhosa. Todo mundo conseguiu visualizar isso? Professor, mas vamos supor, o senhor falou da mãe de leite.
Não teria um reverso, né? Porque não existe pai de leite. Né? Filho de leite, é. Ah, filho de leite? Ah, Não sei. Eu chutei uma mãe. Eu chutei uma mãe de leite aqui, mas se você tem uma mãe de leite, você é filha dela de leite, alguma coisa assim. Mas tudo bem. O reverso aqui não necessariamente precisa ser obrigatório. Vamos supor que, sei lá, vamos tentar pensar aí num parentesco que não teria reverso? Vamos lá, gente. Alguém tem ideia? Realmente a mãe de leite, eu nem sei se foi um... Acho que não tem como não, professor. Acho que tudo tem um reverso. É, porque se há uma Se alguém relação... é algo de alguém, o alguém também é algo do outro, entendeu? É isso, né? Eu também estou pensando assim. Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma ideia assim, de um parentesco que possa estar num sentido e não necessariamente ter o reverso? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou preenchendo aqui, ó. O sobrinho é tio, madrasta. Como é que chama? Madrasta ou padrasto, né? Padrasto. Ô, professor, o Luiz Felipe fez uma pergunta interessante aqui que eu também queria ter feito. Você pode colocar letra nos códigos? Eu usei aqui no sexo, ó. Feminino, masculino. Você tem que pensar o seguinte, quando eu uso letra, aí vem aquela coisa que eu mostrei para vocês lá no manual, quer ver? A gente tem que lembrar que isso é um projeto de banco de dados, que posteriormente vai ser implementado num software, e nós temos os tipos de campos. E esses tipos de campos, eles têm... Ô Luiz, desculpa, cara, agora que eu vi aqui, você, Estela, o Luiz colocou aqui uma questão no chat, desculpa, Luiz, eu só estou vendo agora. Pode colocar letras nos códigos também? Então, aí a gente tem que tomar cuidado o seguinte, porque lá dentro do banco de dados depois, nós vamos ter que escolher dentre os tipos de campos que existem nos softwares de bancos de dados. E nós vimos na aula passada, eu acho que eu mostrei para vocês, os tipos numéricos, com aquela tabelinha, ó, de quantos bytes, ou seja, qual que é o espaço que cada tipo desse ocupa dentro do banco de dados, no HD do computador. Mas essa sua pergunta é muito boa, Luiz Felipe, porque pensa o seguinte, nós vivemos uma situação no Brasil muito recente que está ligada exatamente a isso que você falou. As placas dos carros. As placas dos carros, até pouco tempo atrás, eram 3 letras e 4 números. Mais recentemente mudou. Agora são 7 letras e números. Então, em alguns casos, você pode sim usar letras também para identificar alguma coisa, né? Porque quando a gente cria código, a gente está querendo identificar alguma coisa. Então, placa de carro é um exemplo aí onde nós temos letras e números. E com a placa de carro, se você tem 7 caracteres que pode ter entre letras e números, quantos códigos diferentes eu posso ter? Vocês já pararam para fazer essa continha? Se a gente tem, vamos considerar que nós podemos usar aí do alfabeto 27 letras, tem alguma letra que não dá para usar? C cedilha, não sei, Y, W, todas usam, né? Vamos supor, sei lá, 27, mais 10, porque eu posso usar os números de 0 a 9. Se bem que, olha só, uma placa de carro que tem o número 0 e a letra O e o 0 numa placa de carro, como é que você vai adivinhar quem é quem, né? A não ser que o 0 seja cortado e o O não seja cortado com risquinho. Mas vamos considerar 27 letras mais 10 números, que é de 0 a 9, que então te dá 37 valores diferentes. Então,
fatorial de 37, não é isso? Quanto é que dá isso? Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui mesmo. A letra já está grande. Igual fatorial... Oh, caramba. Quanto que é fatorial de 37? Fatorial de 37. Ixi, pensa num número grande. Estou dizendo mais para cá, porque aqui eu aumento um pouquinho, ó. Deixa eu comentar as... Cadê? 1 elevado a 1,37 elevado a 43. Dá coisa demais. Coisa demais. Demais. É uma quantidade que a gente não vai ter nunca de carro no Brasil. Com isso, está resolvido o problema de placa de carro, né? Pode pôr placa em moto, carro, vai ter para muito tempo. Bom, então, vamos voltar aqui. Padrasto, madrasta. Como é que é? Qual que é o reverso de madrasta? Enteada. Enteado barra... gente, não é isso aqui. Eu sempre confundo. Tem que pôr aqui, ó. O 10 é enteado barra enteada. E aí o reverso da madrasta aqui fica sendo 10. Aí, show. Eu vou chamar isso aqui, eu vou pôr só heavy. Só para mim... não é ver, não. É heavy. Aí. Reverso, só para mim ganhar um espaço. Pra mim... É porque, assim, tem gente que acompanha no celular, então eu sempre fico preocupado em deixar as informações aqui com a maior letra possível para poder facilitar a visualização de quem está no celular. Professor, o reverso de padrinho é como mesmo? Boa ideia. Qual que é, hein? Afilhado? Acho que é afilhado. É afilhado, eu tenho um sobrinho. Eu tenho um sobrinho que é sobrinho e afilhado. Então, nós temos o padrinho, madrinha, padrinho barra madrinha, e é o afilhado barra afilhada. É o 12, né? Eu estou pensando aqui, aqui é 11, né? É sempre assim, né? Por exemplo, aqui, ó. O avó, o reverso é o 6, que é neto. E o reverso do neto é o 4, que é avô e avó. O tio, tia, é sobrinho, que é 2. O irmão. Aí irmão com irmão. Esse não tem, olha que legal. O irmão, o reverso é ele mesmo. Não é isso? Se eu sou seu irmão, você também é meu irmão. Olha que legal isso. Boa, é isso mesmo. Não é? Olha que legal. O reverso ficou o mesmo código. Legal. Primo também. Se eu sou seu primo, você é meu primo. O pai e mãe é com filho lá, que é a opção 1. Enteada e enteado é do madrasto e padrasto, que é o 3. Pronto. Eu acho que essa proposta aqui ficou mais simpática. Por quê? Porque eu não vou precisar... Porque sempre entre duas pessoas, pelo que a gente está vendo aqui, a gente ainda não achou nenhum que não tenha reverso. Então, partindo desse pressuposto, sempre quando a gente tiver um parentesco entre duas pessoas, terá o parentesco de ida e o de volta. E eu sempre teria que, para duas pessoas, colocar 2 linhas aqui. Tendo esse reverso aqui, eu elimino, eu vou reduzir essa tabela aqui, ó, a metade do tamanho dela. Só colocando esse reverso aqui. Tá vendo, gente, o que é projetar banco de dados? Olha só,
nós fizemos uma estimativa, agora há pouco, corrigindo esse exercício, que se a gente tivesse um sistema de cartório no Brasil, que tivesse informação de todas as pessoas, sei lá, dos últimos 40 anos só, não vou nem muito longe não, 50 anos no máximo, de todas as pessoas que nasceram, quem é pai, quem é mãe, e consequentemente os parentescos entre elas, nós teríamos aqui, de pessoas vivas, hoje a gente tem mais de 200 milhões de brasileiros. Se a gente for pôr as que morreram, sei lá, vamos chutar baixo, mais aí uma ou duas gerações, 500 milhões de pessoas. Se são 500 milhões de pessoas, no relacionamento entre elas, nós teríamos no mínimo o dobro de linhas aqui, ó. Sei lá, então seria 500 milhões de pessoas, 1 bilhão de linhas nessa tabela. Aí, na concepção do nosso projeto de banco de dados, nós tivemos a ideia de botar esse reverso aqui, que vai ser um número numa tabela que não vai ter nem 100 linhas direito, e nós reduzimos essa tabela aqui pela metade. Percebe o que é projetar banco de dados agora? É ter essas ideias que me possibilitam ter exatamente a mesma informação com muito menos quantidade de informação armazenada dentro do banco de dados. Isso é projetar banco de dados. Olha que sensacional. Aqui, então, eu não preciso mais. Ó. Tanto com essa linha como com essa linha, eu tenho as duas informações. Então, eu poderia apagar essa aqui e eu continuo sabendo que a pessoa 1, que é a Aline, é filho do Bruno. Consequentemente, o Bruno é 9. Bruno é pai da Aline. Legal, né? Bom, pessoal, eu acho que com esse reverso aqui, nós até extrapolamos o que talvez tivesse sido pensado no exercício. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Bom, então... Quando eu for, professor, desculpa, que Pode falar. às vezes eu vou desmutar o microfone que eu tenho que levar o mouse. Quando eu for trabalhar, por exemplo, numa empresa com banco de dados, eu tenho que começar. Como é que eu faço para começar a ter essas visões assim, que o senhor teve aí para desenrolar isso aí? Então, projeto de banco de dados, cara, a sua pergunta é fantástica, excepcional a sua pergunta. Essas coisas, cara, é muita prática, sabe? É prática mesmo. Por exemplo, você aprende a dirigir numa autoescola. Você fez 18 anos, nunca dirigiu um carro, você vai para uma autoescola, fica lá 2, 3 meses fazendo aula de direção, e aí quando você sai da autoescola e tira sua habilitação e vai dirigir carro na cidade, na rodovia, vai começar a ter as suas experiências com carro, você vai passar por diversas situações que você não vivenciou na autoescola. E, eventualmente, às vezes, você não aprendeu. E aí você vai ter que lidar com essas situações. Então, eu diria que projeto de banco de dados também tem um pouco disso. Se você for para os livros, você vai achar um monte de teoria, um monte de técnica, mas que sempre visa o mesmo objetivo, que é guardar todas as informações necessárias ocupando o menor espaço possível. Esse é o princípio básico, é o que a gente sempre busca. Entendeu? Então, assim, infelizmente não tem muito... não tem uma receita, sabe? Uma receitinha de bolo, que se você sempre seguir, você vai sempre chegar na situação perfeita, mais eficiente. É muito prática, por isso que eu estou tentando fazer uma sequência de exercícios, e normalmente o projeto de banco de dados em empresas, ele é concebido dentro de um processo de engenharia de software, onde participam várias pessoas. Ele é um processo que envolve conversa com o cliente, conversa com as pessoas que vão usar aquele sistema que está sendo projetado,
Senta lá junto com a equipe de TI, senta o cara de banco de dados, senta o programador, senta o engenheiro de software, senta todo o time da área de tecnologia. O cara de banco de dados traz uma proposta de projeto, esse pessoal discute, vai surgir um monte de dúvida, o cara de banco de dados anota essas dúvidas, marca outra reunião com o cliente, conversa mais com o cliente para ele tentar esclarecer aquelas dúvidas, depois volta, faz uma nova versão do projeto de banco de dados. É muito parecido como construir uma casa, né? Construir um prédio. Sei lá, uma empresa que é um prédio para botar a sede da empresa. Ou seja, o engenheiro tem que ir lá e falar, o que você precisa? Quantas pessoas vão trabalhar nesse prédio? Que tipo de trabalho, que tipo de equipamentos vão ficar dentro desse prédio? Como é que é o fluxo de pessoas? Quem frequenta? Ou seja, é muito parecido, sabe? Você precisa, assim, o engenheiro precisa saber de todos os detalhes, de tudo o que vai acontecer dentro daquele prédio quando ele ficar pronto, para saber que requisitos ele precisa colocar no projeto dele para que aquela estrutura daquele prédio suporte tudo que está planejado para acontecer lá dentro. Então, aqui a gente está fazendo algo parecido. O cara vai inventar um Instagram ou um Facebook e esse troço vai guardar um monte de informação e a gente precisa criar um mecanismo, uma estrutura aqui para guardar essas informações e gastar o menos possível de hardware, porque é muito caro. Data center, vocês já viram, altíssima tecnologia, custa milhões de dólares, né? Então, a gente tem que otimizar ao máximo esses recursos. Então, assim, eu acho que é muita prática, sabe? Por exemplo, esse reverso aqui me ocorreu agora, assim, não sei, mexendo, me ocorreu, não tinha pensado nisso. E se você pegar lá no YouTube, as minhas aulas dessa disciplina em semestres anteriores, eu acho que até tem esse exercício lá, em semestres anteriores. E, para te falar a verdade, eu nem lembro como é que foi a solução lá na época. Pode ser que, às vezes, o mesmo exercício, em semestres diferentes, a gente chegue a conclusões diferentes. Tudo bem que o exercício aqui, ele é um exercício. E que, a cada correção, a gente pode considerar um cenário para o exercício, que é um cenário um pouco diferente daquele que foi imaginado em semestres anteriores, quando a gente fez o exercício. Então, ainda tem essa outra variável. Então, é importante eu sempre estar atualizando um banco de dados com novas ideias e etc. Excelente pergunta, cara. Excelente a sua pergunta. Pensa o seguinte, um projeto de banco de dados, quando o pessoal, depois de muita reunião, muita discussão, fala, não, esse é um projeto de banco de dados da versão 1.0 do software. Show! Só que software é algo que está sempre em evolução, sempre ganhando novas funcionalidades, sempre ganhando novos recursos. Todo software que você vai ver, ele tem versão. O Windows agora tem o Windows 10, está chegando o Windows 11. O aplicativo do Facebook, o aplicativo do Instagram, o aplicativo do WhatsApp, todos eles têm versão. E, muito provavelmente, a cada nova versão de um software foi necessário melhorias ou ajustes ou alterações ou novas tabelas dentro do banco de dados. Então, o banco de dados é uma coisa o banco de dados também evolui junto com o software. Tá? Então, quando você faz um projeto do banco de dados, não significa que vai ser aquele para o resto da vida, não. Porque é muito comum, quando você faz o software para uma empresa. Não, sei lá, o cara tem uma borracharia. Você fez um software para ele controlar a borracharia dele. Você vai lá e instala o software. Aí tudo que ele faz da borracharia, ele vai lançando lá no software. E vai chegar um ponto que ele vai falar assim, pô, esse software aqui é legal, eu consigo ver tudo que eu fiz no mês, todos os pneus que eu remendei, todos os, sei lá, os pneus que eu remendei, os pneus que eu troquei, os pneus que eu não sei o quê, todos os serviços que eu fiz na borracharia esse mês, está tudo lançado aqui, eu vi o que entrou de receita, o que eu paguei de despesa. Poxa, mas esse software aqui, ele podia fazer mais umas coisinhas aqui para me controlar umas coisinhas da minha borracharia.
Aí chama o pessoal que fez o software, fala assim, o software de vocês aqui é legal, mas eu precisava que ele controlasse isso, eu precisava de um relatório que ele não tem, um relatório um pouco diferente, dá para fazer? Se a empresa de software achar, né, se tiver, não sei, depende do contrato também, essa empresa vai falar assim, beleza, vamos fazer essa versão nova, vai ser a versão 2.0 desse software, que vai ter mais algumas melhorias, e muito provavelmente essas novas melhorias vão impactar na estrutura do banco de dados, que vai ter que passar por uma revisão, novas tabelas, novas, sei lá, né, vai ser diferente daquela primeira versão. Vai ter coisas diferentes e isso vai gerar uma versão nova do banco de dados também. Então, o banco de dados, ele acompanha o software. O software tem novas versões, o banco de dados também terá que ter novas versões com adaptações, ajustes para atender aquelas novas funcionalidades. Ou até mesmo pode ter coisas que vão ser descontinuadas porque o software da versão nova não vai ter aquele recurso que tinha antes. Ok, galera? Certo. Uhum. Bom, então, para encerrar, eu vou mostrar para vocês um software que nós... Um dos, né? Um dos softwares que existem para fazer projeto de banco de dados. E como nós vamos trabalhar muito com MySQL e MariaDB... Aliás, o MariaDB, deixa eu ver aqui, se o MariaDB tem MariaDB. Eu não me lembro se o MariaDB, se o cara do MariaDB também tem algum software específico para projeto. Aqui é o servidor. Não, então não vou ficar procurando isso agora também não, né? Isso não é hora de ficar procurando isso não. Até porque o do MySQL funciona para MariaDB também. Então, aqui dentro do mysql.com, a gente vai aqui na parte de download. E aqui na parte de download, a gente vem aqui nessa última opção embaixo, ó. MySQL Community GPL Downloads. Ou seja, downloads da comunidade GPL. GPL é software livre, né? Software código aberto. Aí, aqui dentro, nós vamos encontrar o... Cadê você? Cadê você? Mas não tá aqui, não. Achei, já estava ficando preocupado. MySQL Workbench. Esse cara aqui é um software muito legalzinho para a gente fazer projeto de banco de dados. Vou entrar aqui. A versão que está disponível aqui para Windows é a 8.0.25. Deixa eu só ver qual que é a que eu tenho aqui. Eu já tenho ele instalado no meu computador. A instalação desse software não tem segredo. É muito fácil de fazer. Aqui você vai pegar a versão compatível com o seu computador. Aqui no meu caso é 64 bits. Você faz download aí da versão 42 MB. A versão 8.0.25, né? Deixa eu ver qual que é a versão que eu tenho aqui. Enquanto isso, deixa eu fechar um pouco de coisa aqui enquanto ele está abrindo. Aí, ó. Essa aqui é o software. Deixa eu ver qual que é a versão que eu tenho aqui. A minha é a 8.0.13, ó. Tá até desatualizado. 8.0.13. Se eu mandar verificar se tem atualização aqui, ele deve falar que tem. Aí, ó, tem nova versão, tá vendo? Depois eu vou atualizar o meu. Não vou atualizar agora, não. Então, esse software que eu estou mostrando para vocês aqui, ele, para você fazer download aí na sua casa, é só ir nesse endereço aí, mysql.com, igual eu mostrei para vocês, e lá em download da comunidade. Vou até copiar esse endereço aqui, ó, devmysql.com/downloads/workbench. Vou deixar ele aqui no chat. Se alguém já quiser copiar direto aí do chat também fica fácil. Bom, copiou, instalou no seu computador,
Quando você mandar abrir, vai abrir essa tela aqui, ó. E aí, nessa tela, você vem aqui, fala que você quer fazer um novo modelo, ele chama de modelo os projetos. Aí, ele abre essa janela de um novo modelo. E aí, tem aqui, ó, esse botão de adicionar um diagrama. Então, você dá um duplo clique para adicionar um diagrama, aí ele vai abrir uma tela para a gente desenhar o projeto desse banco de dados. Aqui, no desenhar esse projeto, ele já considera o banco de dados aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou fazer rapidinho aqui para encerrar a aula, esse exemplo que a gente fez aqui, ó. Nós avaliamos que o ideal para esse exercício seria esse banco de dados com 3 tabelas. E aí, para o projeto, os dados não interessam para o projeto. Para o projeto, só interessa essa estrutura aqui, ó. O nome da tabela e o nome das suas colunas. Ok? Então, tem uma tabela pessoas com ID, nome e sexo. Então, eu vou vir aqui. Tem um botão, que é esse botão aqui, ó. New Table. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Então, eu dou um clique nesse botão aqui de New Table e dou um clique aqui nessa tela quadriculada. Ele já adiciona o que ele chama de Table 1, tabela 1. Eu dou um duplo clique nesse Table 1 e deu crash. Deixa eu ver se ele vai fechar. Esse software é meio bugado, tá, gente? Então, toma cuidado com ele. Vou dar 2 cliques aqui no Table 1 de novo. Ó, deu crash aqui. Vou fechar e abrir de novo. Opa, não, abriu. Cadê o diagrama? Ah, não, começou a dar erro. Ah, não, tá aqui, ó. Então, quando você dá 2 cliques no Table 1, ele abre essa parte aqui de baixo para você preencher. Nós temos que preencher com o quê? A tabela se chama pessoas, as colunas são ID, nome e sexo. Ok? Então, vamos lá. O nome da tabela é pessoas. Aí, aqui, ó, depois eu explico com mais calma todas essas opções aqui, tá? O Access da Microsoft, ele é muito bonitinho e legalzinho. Mas a gente nem chama aqui de banco de dados, tá? Porque ele não trabalha com um volume muito grande de informação. Eu já tive experiência, nós fizemos um teste uma vez, nós pegamos um banco de dados de uma empresa e jogamos dentro do Access para fazer um teste. Rodou de jeito nenhum. Access é um banco de dados se você for trabalhar com coisinha pequena. Tanto é que o Access a gente nem considera que é banco de dados, porque a própria Microsoft, o software de banco de dados da Microsoft é o SQL Server, não é Access, né? O Access é só uma ferramentinha bonitinha aí, cheia de coisinha legal, mas ninguém usa isso profissionalmente não, tá? Muito boa pergunta, viu, Vitor Hugo? Bem lembrado aí do Access, da Microsoft. Bom, então, pessoas, ID, nome e sexo. Então, tem aqui o ID, o nome. Depois eu vou falar com mais calma o que é isso aqui, tá, gente? Esse tanto de opção que eu tenho aqui. Mas, só para vocês terem ideia, aqui, ó, no Data Type, aqui no Data Type, ele já me dá as opções, são as opções de tipos disponíveis no MySQL, tá vendo? São aquelas que tem lá no manual que eu comentei com vocês. Então, olha lá, eu vou salvar esse trem aqui, gente, porque esse software é bugado, para perder o que eu estou fazendo aqui, pouco custa. Aula dia 2021, 0714. Vou salvando aqui para não perder. Então, já fiz a primeira tabela, que é a tabela de pessoas. A próxima tabela, eu vou criar a tabela de parentescos. E de nome Have. Então, eu clico aqui de novo, New Table, clico aqui, ele cria o Table 1 de novo. Eu dou 2 cliques, ele abre aqui, é parentescos. Parentescos. Vai ter o código, o nome do parentesco, não é isso? Código, nome e o Have.
esse heavy, nossa, eu vou fazer um negócio aqui, gente, mas por favor, não se preocupem, isso aqui é só um primeiro contato que vocês estão vendo. Depois, no final da disciplina, a gente vai estudar muito esse software, mas por enquanto eu vou fazer uma coisa aqui bem complexa, que pode ser que a maioria não entenda, mas futuramente vocês vão entender. Deixa eu tentar... Nossa, ele é um software que tem bastante coisa na tela. O que eu vou tentar mostrar para vocês é o seguinte, ó. Quer ver? Só um segundinho. Então, eu dei um print aqui. Estou pegando o print do Excel, porque eu quero rabiscar os negócios aqui. Ó, isso aqui é só para a gente ter uma... Ó, então, a gente tem a tabela de parentescos, a gente tem a tabela de pessoas parentescos, que é essa tabela aqui, e a gente tem a tabela de pessoas, tá certo? O que eu quero dizer para vocês? Que quando nós projetamos isso, nós pensamos em algumas, eu vou chamar de conexões, mas em banco de dados a gente chama de relacionamentos. A gente planejou o seguinte, a gente planejou que esse cara aqui, ele, na realidade, ele nos leva a esse cara... Opa, peraí. Ele nos leva a esse cara... Oh, gente, eu quero uma linha mais grossa, mais grossa aí. Esse pessoa aqui, ele nada mais é do que esse código aqui, ó. O que eu quero dizer com isso? Que esse 10 aqui é o Caio aqui, ó. Tá certo? Então, esse 13, quem é esse 13? Esse 13 é o Cícero aqui, ó. Ok? Então, quando eu faço essa ligação da pessoa lá com o ID da tabela pessoas, é uma ligação. E aí eu tenho o parente. O parente, ele também tem uma ligação lá com pessoas também. Certo? E aí... Opa, fiquei errado. E aí, o parentesco, ele tem uma ligação com esse cara aqui, ó. Não é isso? Por exemplo, ó, esse 6 aqui, o que significa esse 6? Esse 6 significa neto. Ok? E esse have? Agora vocês vão entender o que eu estou querendo. Eu não ia explicar, não, mas eu já estou explicando um pouquinho, mas não se preocupe que esse é só um pouquinho, nós vamos voltar nesse assunto muitas vezes ainda, tá? E esse have, ele faz referência a quê? Ele faz referência ao ID aqui, ó. Então, isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui, eu coloco no projeto, que é isso aqui, ó, que é o relacionamento, que é esse outro botão aqui, ó. E aí eu clico no botão e clico no parentesco e clico no parentesco. Olha o que ele faz. Ele já faz uma ligação aqui, ó. E eu vou dar um duplo clique, porque em vez de chamar de parentesco, ID eu vou chamar de have, porque é o que a gente pensou lá. E ele não é obrigatório. Então, olha só. Ó, tá vendo essa ligação aqui, ó? É exatamente essa que a gente estava projetando e pensando aqui, ó.
Porque o que significa esse 7? Esse 7 significa irmão. Então, essa relação entre códigos que a gente faz entre as tabelas, a gente faz ela aqui no projeto. Vamos criar a tabela agora, pessoas parentescos. Então, vamos lá, vamos criar uma nova tabela aqui. Clico nesse botão New Table, clico aqui no meio, pronto. Deixa eu salvar. Salvei. Então, 2 cliques, o nome da tabela é pessoas, underline, parentescos. Essa tabela vai ter pessoa, parente, parentesco. Essa tabela vai ter o seguinte. Não coloquei nada nessa tabela ainda. Por quê? Porque pessoa vem da tabela pessoas. Então, eu vou fazer aqui, ó. Clico aqui, clico em pessoas, parentescos e clico na tabela pessoas. Ele já faz a ligação para mim, ó. Tá vendo? Depois, parente também é ligado lá em pessoas. Então, de novo, clico aqui, clico no pessoas, parentesco, clico lá em pessoas. Ele fez uma segunda ligação. E a terceira, que é parentesco, é lá no parentescos. Então, eu clico aqui e clico no parentescos. Ele ligou lá. Só vou mudar os nomes agora, para ficar do jeito que a gente tinha planejado. Pessoa, parente, parentesco. Então, isso aqui é pessoa, parente e parentesco. Pronto. Fechou? Salvou para não perder. Então, olha só como é que está ficando esse... Isso que a gente rabiscou no Excel aqui, que foi o Excel foi só uma ferramenta para a gente raciocinar e ver as informações. A ferramenta de projeto é essa aqui, ó. Então, além de ter a habilidade de pensar esse rascunho aqui que a gente usa o Excel, poderia ser qualquer outro software, né? Só para enxergar os dados, para ver se não tem coisa repetida, se pode melhorar. Como é que eu transcrevo isso aqui para um projeto de banco de dados? Vocês têm que, durante esses exercícios, a intenção é que vocês consigam criar essas propostas, e além disso, no final da disciplina, o que eu quero é que vocês olhem para uma figura desse tipo aqui, ó, e consigam enxergar que essa figura aqui, ó, representa essas possibilidades que a gente fez aqui, ó. Como? Eu sei que eu tenho pessoas com ID, nome e sexo. Aqui eu sei que a pessoa que está em pessoas parentescos, ela está ligada lá no ID de pessoas. Eu sei que o parente de pessoas parentescos está ligado lá no ID de pessoas. Eu sei que parentesco, na tabela pessoas parentescos, está ligada lá no ID de parentescos. Eu sei que o REV da tabela parentescos está ligada no ID de parentescos. Temos uma mãozinha levantada, deixa eu ver quem é. Professor? Sim? Teria como você ir lá no início, novamente, como é que você fez na página? Sim, aqui nesse software, MySQL Workbench? Isso. Você quer que faz o quê? Qual que é a sua dúvida? É só no início, lá onde você foi no site, como que você conseguiu chegar até aí? Sim. No site, eu só mostrei o local onde você faz o download. Deixa eu te mostrar aqui, ó. mysql.com. Então, lá no site mysql.com, você clica em Downloads, aí vai aqui no MySQL Comunidade GPL, clica nesse link e você acha o software aqui, ó, no MySQL Workbench. Você clica nesse Workbench e aqui você vai fazer o download, ó, da última versão. E depois que você instalar no seu computador, quando você abrir, você vai ter esse software para usar como eu estou usando aqui. Mas esse link que você mandou agora no chat já vai direto no... Já vai direto, é isso. Esse link que eu mandei no chat vai direto para essa página aqui, ó. É isso que eu fiquei em dúvida. Já cai direto aqui. A instalação dele não tem segredo, é instalar next, 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 finish. Não tem nada de especial, não. Ele é muito grande, professor? 40 mega. Não é grande, não. Tranquilo.
Então, pessoal, a princípio, assim, só para a gente ter um primeiro contato com esse software, tá? Aí depois, se vocês quiserem instalar e brincar com ele, a partir do próximo exercício, eu gostaria que vocês fizessem, além do... Aí, não sei se vocês estão usando Excel, se tem alguém usando... Além de fazer esse rascunho aqui, ó, que vocês também já fizessem, a partir da sua proposta, que você já tente fazer esse projetinho nesse software, e aí você manda para mim. Se você estiver fazendo no Excel, você pode mandar o arquivo do Excel, e aqui você manda um print. Aqui tem a opção de você exportar, ó, só a imagem em PNG, tá vendo? Então, você exporta essa imagem aqui no formato PNG. Não precisa me mandar o arquivo desse software, me manda só a imagem do projeto, junto com o Excel ou o outro software que você esteja usando para fazer o seu rascunho. Tudo bem? Alguma outra dúvida, alguma pergunta? Professor, mas assim, nesse software banco de dados, seria necessário colocar, tipo, código por código, nome por nome, nem no... Ou só fazer a ligação com o senhor? Não, é só fazer isso aqui, ó, só fazer o desenho. É o que eu disse. Para fazer o projeto aqui, todos os dados aqui são desprezados. Para fazer o projeto, só nos interessa o nome da tabela e o nome das suas colunas. Ah, tá, entendi. Sério? Então não precisa, num projeto de uma empresa mesmo, não vai precisar de colocar os nomes, não, e etc? Não, no projeto, não. Aqui, a gente coloca, porque é uma forma visual de eu ver se o projeto está ficando legal. Então, isso aqui é só uma simulação para mim, porque olhando essa imagem, eu consigo ter ideia. Ó, será que dá para melhorar? Será que tem informação repetida em algum lugar? Mas, com a prática, depois, quando você já está atuando como profissional de banco de dados, você já desenvolve a habilidade de vir direto para cá, ó. Você desenvolve a habilidade de bater o olho aqui e já saber o que acontece na prática no banco de dados. Entendi, professor, mas aí como a pessoa vai ter os dados de todos os nomes a partir disso? Veja bem, aqui é um software para fazer projeto. Tá? Então, aqui nós estamos projetando. Depois que o projeto estiver pronto, que a gente ainda vai estudar nessa disciplina ainda, quando o projeto estiver pronto, aí eu vou mostrar e explicar como é que a gente implementa esse projeto na prática. Aí a gente vai criar o banco de dados e lá será possível inserir informações. Ah, tá, entendi. Essa é a minha dúvida também. Alguma outra pergunta, pessoal? A próxima atividade eu não tenho aqui, eu vou preparar ela e depois mando para vocês no WhatsApp, lá no grupo. Professor, para baixar ele, precisa do e-mail, tudo? Não preenche nada disso, não. Ah. Você tem a opção aqui, ó, deixa eu te mostrar. Cadê? Aqui, ó, se você clicar no download, ele pede para você, esse aqui, ó, No Thanks, tá vendo? Esse No Thanks aqui, você clicou, ó, ele já vai fazer o download sem cadastro nenhum. Já está fazendo aqui o download, ó. Ok? Não precisa fazer esses cadastros, esses troços aqui, não. Alguma outra dúvida, pessoal? Tudo ok, professor. Pode falar, Estela. Professor, você falou que vai passar o próximo exercício, depois que vai postar aí no grupo, né, pra gente. Isso, depois eu mando no WhatsApp lá do grupo. Isso. Aí a gente vai ter que fazer nesse programa já? Isso, eu gostaria que vocês tentassem fazer. Não se preocupe se ficar muito ruim. É porque eu já gostaria que vocês começassem a ter algum contato com esse software, que eu ainda vou explicar muito mais sobre ele. Certo. Assim, eu tô chegando, assim, mais ou menos próximo do contexto, né, do que é. Não tá 100% ainda, assim, eu tô conseguindo ainda. Mas aí eu vou tentar do jeito que eu der conta, então. Esse é o espírito. Tá certinho, Estela, é isso aí. Obrigada. De nada. Mais alguém, pessoal?
Projeto tá tudo certo agora, professor. Tudo certo. Show de bola, galera. Então, excelente semana para vocês, bons estudos. A gente se vê na próxima. Grande abraço, até mais. Tá ok, professor. Falou, professor. Boa tarde. Abraço. Valeu, professor. Até. Tchau, professor, tudo de bom. Tchau. Professor,